Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, já no seu segundo bloco, falando hoje da análise que Jesus fez tão sabiamente no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19, sobre o comportamento humano, sobre a atitude do ser humano diante da solicitação que todos nós temos sobre mudanças. Eu, particularmente, eu comungo plenamente com o que Jesus está dizendo aqui. Nós somos, realmente, o ser humano é imprevisível. Ele diz que são crianças que se opõem a tudo que se faz. E depois ele faz uma análise baseada nessa premissa que ele fez no versículo 16 e 17, e aí ele diz, justificando o que ele estava falando, ele diz, porque as pessoas nunca estão seguindo aquilo que nós as solicitamos. Não importa se é o caminho bom. Importa que se as pessoas não concordam, elas encontram um meio de não comungar, de não seguir. E aqui ele diz, por que Jesus diz isso? Veio João que não comia e nem bebia. Tinha um comportamento de perseverança no bem e de simplicidade. Jejuava, comendo mel silvestre e gafanhoto, e não bebia absolutamente nenhuma bebida alcoólica. E os fariseus, os publicanos, tinham em João uma figura demoníaca. Você achava que João fazia aquilo porque ele estava possuído do espírito inferior. E aí Jesus diz assim, veio o Filho do Homem, que é ele, comendo e bebendo. Agora já fazendo o inverso. E dizem, eis aí um comilão, um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. Então, as pessoas falam sempre. Toda vez que eu leio isso, eu me lembro de como as pessoas encaram as questões que a gente traz quase sempre para que seja refletida. Esse trabalho particular que nós fazemos, de traduções de textos sagrados, que nós temos o maior prazer de encontrando o verdadeiro significado dos textos, a gente traga para você, traga para as pessoas que queiram realmente sintonizar com o que Jesus quis dizer. Jesus está aqui fazendo um desabafo magisterial. Ele está trazendo para nós um ensinamento com relação ao que ele observava do ser humano, do comportamento que cada um de nós temos. Quem de nós não faz assim? A maioria das pessoas acham que porque eu faço esse tipo de trabalho, sobretudo alguns irmãos mais ortodoxos, eles acham que esse trabalho é um trabalho herético, porque eu não sigo nenhum dogma. Graças a Deus, eu não sou ligado a dogma, a fé cega, absolutamente. Eu particularmente acho, e estendo até a você, meu caro telespectador, que a gente não precisa de um Jesus desfigurado, fingido, um Jesus de subterfúgio, não. O Jesus que nós precisamos é um Jesus que realmente foi Jesus, autêntico. Sem, como ele bem falava, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Perseverança, autenticidade, tomada correta de posição, é isso que Jesus fala. Mas ele diz que o comportamento da nossa geração, porque essa geração que ele fala aqui, é a mesma que continua hoje. Nós não evoluímos ainda suficientemente, por isso que estamos aqui. Nós vivemos naquela época e hoje ainda estamos aqui, infelizmente, pela nossa invigilância e inoperância no bem, é que nós continuamos marcando passo. Nós já éramos para estar no outro plano. Mas essa geração continua. Por quê? O que Jesus está dizendo aqui há 2010 anos atrás, continua a mesma coisa. As pessoas não aceitam verdades novas, autenticidade, gostam de subterfúgio. Por isso que ele diz, quando João veio, que nem comia nem bebia, diziam que ele tinha um demônio. Agora veio o Filho do Homem, o Messias, que era ele, comendo e bebendo, e diz, eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, porque Jesus não fazia acepção de pessoas, era autêntico. Jesus almoçava com o publicano, quando ele chega em Cafarnaum, que ele convida Mateus para fazer parte do seu grupo, ele foi jantar com os publicanos, que era Mateus, e foi jantar com pecadores, como eles diziam naquela, aqueles que não seguiam a Torá,
ou pagãos, ou gentios, que foi o grupo que Paulo se dedicou a trazer para o cristianismo, esse povo que eles chamavam de pecadores, é porque eram aqueles que eram não judeus, que não seguiam a Torá. Então, para eles estavam perdidos. Isso não muda muito, ainda hoje tem grupos cristãos seguidores de Jesus, se ensinou tanto o perdão, o amor e a fraternidade e compreensão para com os outros e a benevolência. Ainda tem grupos cristãos que acham que por quem não segue a ortodoxia deles, está perdido. E isso é lamentável. Será que é isso que Jesus ensinou? Porque nós não levamos a esses grupos que nós achamos que estão perdidos o nosso exemplo de fraternidade, de amor e de compreensão. Porque Jesus diz aqui, entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. O que ele fazia justificava a sua autenticidade, a sua sabedoria, a sua característica. Então, são 4 versículos fantásticos que Jesus traz aqui para mostrar o comportamento do ser humano. Eu passo por isso. Eu vou a Israel, faço pesquisa, trago minhas pesquisas, monto. Quando eu vou apresentar em alguns congressos, eu já ouvi alguém dizer que eu ia para um congresso mostrar o turismo que eu fazia. Por quê? Porque as pessoas não cabem em si que eu me desloque, faça todo esse trabalho por amor à verdade que Jesus deixou para nós. Que esse trabalho que eu faço sem nenhum interesse secundário nem financeiro, que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque alguém que faz isso tem que ganhar por isso, tem que cobrar, tem que pedir dinheiro às pessoas para isso. Não peço nada. Eu viajo, eu faço tudo isso às minhas custas. Tudo isso que eu faço é por amor a Jesus. E isso é difícil das pessoas entenderem. Quase sempre nós somos taxados de hipócritas. Mas não tem problema, meu caro amigo, irmão telespectador. Eu estou desabafando hoje aqui porque Jesus também desabafou. Jesus fez um desabafo pessoal. E eu, que sou tão humilde, peço até desculpa a vocês, estou aproveitando para fazer o meu também. Porque isso é muito natural. Diante desse trabalho que nós fazemos, mexe com as pessoas. Mexe com o brilho de muita gente, mexe com aqueles que não querem tomar uma posição, que aqueles que ficam sentados nas praças, como meninos, como Jesus disse, que você pede uma coisa dele e ele não se dispõe a fazer. Aí fica mais fácil condenar quem faz do que simplesmente seguir os seus ensinamentos. Mas nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar para concluir, na terceira parte do nosso programa, esses 4 fantásticos versículos de Jesus, caracterizando o tipo de comportamento do ser humano. Fique conosco, voltamos já. Muita paz.